Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos temas que mais aparecem em provas seletivas do tipo vestibular, Enem, concurso público, etc., que são as relações ecológicas. Mas veja, não é um tema que tem apenas interesse por conta disso, né? As interações ou relações ecológicas, elas têm interesse para você poder entender o meio ambiente e para você poder fazer um link depois de como que os seres humanos vão impactar o meio ambiente. Se você não tiver esse conhecimento básico, você não vai entender o impacto que o ser humano causa no meio ambiente ou que outros eventos podem causar no meio ambiente, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, relações ecológicas são relações que podem fazer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, por isso que elas podem ser classificadas em interespecíficas ou intraespecíficas. As relações ecológicas podem ser também desarmônicas, como está aqui, ou harmônicas, como está aqui, certo? Uma relação ecológica ela pode ser classificada segundo dois desses critérios. Por exemplo, o parasitismo aqui ele é uma relação desarmônica e interespecífica, certo? Muito bem, vamos lá. Então vamos começar falando das harmônicas. Harmônicas são relações que são do tipo mais, ou seja, as duas espécies se beneficiam, e esse benefício pode ser medido pelo aumento populacional das duas espécies, tá? Ou da melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, ou aumento no número de indivíduos da espécie, certo? Também pode ser do tipo mais zero, onde uma das espécies é beneficiada e a outra não tem benefício nem prejuízo. As desarmônicas, pelo contrário, são do tipo tem que ser pelo menos negativa para uma das espécies, embora a outra possa se beneficiar desse tipo de relação. Bom, vamos começar aqui pelas harmônicas e interespecíficas que estão nesse quadrante aqui. Então, o primeiro que nós temos aqui é o comensalismo. O que é o comensalismo? É uma relação alimentar. Ó. Tá vendo esse peixinho aqui? Esse peixinho é a rêmora, é o peixe-piloto. O peixe-piloto ou rêmora, ele se alimenta dos restos alimentares que o tubarão não consegue engolir. Então, aqueles nacos de carne que sobram, né, na água depois que o tubarão se alimentou, é que vão alimentar a rêmora. Então, ele não está tirando necessariamente alimento do tubarão. Também não está parasitando o tubarão. Veja, o tubarão consegue se alimentar, para ele tanto faz, né? Ele se alimenta normal e a rêmora obtém mais alimento ao ficar junto do tubarão, certo? Muito bem. Inquilinismo é quando uma espécie vive dentro da outra ou sobre a outra. É o caso também de uma variante do inquilinismo chamado de epifitismo, onde uma planta vive sobre uma outra planta usando o outro como suporte. Veja, novamente, não retira nem alimento nem nutrientes do suporte, é apenas uma moradia, uma defesa, um suporte. É o caso do Nemo, lembra? O Nemo é um peixe palhaço que vive dentro da anêmona do mar. Então a anêmona protege o Nemo, né? E então ele é um inquilino da anêmona, certo? Uma relação harmônica interespecífica, não pode esquecer isso. Outra relação muito comum no nosso dia a dia é essa aqui, ó, é o mutualismo, que ocorre entre, que é o que a gente chama de líquen, né? O líquen é um tipo de relação mutualística, né, entre algas e fungos, tá? Lembrando que o líquen tem importância porque os líquens, né, tem até um vídeo de líquens aí no nosso canal, dá uma olhadinha lá, porque eles são bioindicadores, eles indicam a qualidade do ar. Então o líquen está relacionado com qualidade do ar, certo? Muito bem. Mutualismo, os dois se ajudam e eles geralmente são encontrados juntos, ou seja, você dificilmente vai encontrá-los separados no meio ambiente. Esse mutualismo pode se tornar uma simbiose, hein? Veja que simbiose pode ser mutualismo, mas simbiose também pode ser parasitismo. O importante é que a simbiose é uma relação obrigatória. Eles não conseguem mais sobreviver sem estarem juntos um com o outro. É o caso de algumas bactérias que acabaram se tornando simbiontes do nosso trato intestinal, por exemplo. A gente não consegue viver sem elas, elas não conseguem viver sem a gente, tá? Mas ela pode ser harmônica, essa relação, né? Simbiose, ou pode ser desarmônica, vai depender aí da obrigatoriedade da convivência das duas espécies, certo? Muito bem, essas foram, então, comensalismo, inquilinismo, mutualismo e protocooperação, que está aqui, que eu vou falar agora, né? São relações harmônicas. Então aqui, ó, veja, este pássaro, ele está em cima da capivara, não porque ele é amiguinho da capivara, mas porque ele gosta de comer carrapatos da capivara. E a capivara deixa ele comer os carrapatos porque ela se livra de parasitas. Então há benefício para ela
e é benefício para ele que obtém alimento. Então ambos se beneficiam. É parecido com aquele do pássaro palito, que fica palitando os dentes do jacaré, tá? E de outras aves que também comem carrapatos de mamíferos, tá certo? Muito bem, vamos passar agora para as interespecíficas desarmônicas que estão aqui embaixo, onde uma espécie obtém benefícios e a outra é prejudicada. É o caso, por exemplo, do parasitismo. Ó, o mosquito da dengue, por exemplo, ele é um parasita, né, da espécie humana e de outros mamíferos, de outros animais. Os mosquitos geralmente sugam sangue, né? As fêmeas dos mosquitos sugam sangue, os machos não, lembrando, então os machos não são parasitas, as fêmeas são, porque elas precisam de ferro para a formação dos ovos, tá? Ou para o desenvolvimento dos embriões. Então, elas são parasitas. Lombriga também é parasita, né? Então temos as verminoses, as protozooses, geralmente doenças, muitas das nossas doenças são parasitárias, certo? Então é um assunto importante, depois nós vamos ter uma aula só sobre parasitismo por conta disso, desse nível de importância dele que é maior. Então quando uma espécie se alimenta de outra, ou sem matá-la, né? Ou se alimenta de fluidos corporais, ou rouba comida dessa outra espécie, é parasitismo. Ok? Se uma espécie, veja, se alimenta de outro, matando esse indivíduo da outra espécie, então nós temos predação ou predatismo, né? O caso dos leões e a das zebras. As zebras são as presas naturais dos leões, que são os predadores, e essa relação presa-predador, veja, ela é importante para manter o número de indivíduos na população mais ou menos constante, evitando o aparecimento de superpopulação ou praga, tá certo? Tem também a competição, ó. Gente, cuidado. Competição, ela pode ser interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, ó, isso que quer dizer interespecífica, ou ela pode ser intraespecífica, ó, competição entre indivíduos da mesma espécie, né? E aí ela vai ser desarmônica e intraespecífica. As relações intraespecíficas também são chamadas de homotípicas, tá? Então veja, competição você tem dos dois lados, tem que tomar cuidado nos vestibulares e Enem com pegadinha para não misturar uma com a outra. Competição interespecífica, indivíduos de espécies diferentes. Competição intraespecífica, indivíduos da mesma espécie, como tem aqui, ó, 2 pavões e 2 antílopes, certo? Muito bem. Antibiose. O nome já diz, né? Lembra de antibiótico? Já tomou antibiótico na vida? Pois é. O antibiótico ele é produzido por um fungo. Então aqui você tem um fungo, certo? Aqui no meio, tá? Veja que tem um halo ao redor, porque ele liberou uma substância que matou as bactérias que estavam ao redor. Essa substância a gente chama de antibiótico, por isso antibiose. Também é chamado de amensalismo, tá? E ocorre entre fungos e bactérias porque eles competem pelo substrato, pelo alimento, tá? Então o fungo que estava aqui no meio liberou antibiótico e matou as bactérias que estavam ao redor, e aí os recursos ficaram só para ele, certo? Então antibiose, quando um libera substâncias no meio que inibem o crescimento ou o estabelecimento de outra espécie. Tem também o esclavagismo, né, que ocorre entre humanos e outras espécies, né? Nós escravizamos, entre aspas, outras espécies para o nosso bem-estar. E aqui no esclavagismo você também tem na natureza, ó, por exemplo, as formigas, elas se aproveitam dos pulgões, elas cuidam e protegem os pulgões para poder pegar o líquido açucarado que sai do ânus do pulgão quando ele está sugando a seiva, né? Porque a pressão dentro da planta é positiva, então empurra a seiva para fora. E aí elas então ajudam. Mas também tem outros exemplos, ó, o cuco, por exemplo, que é um pássaro que coloca o ovo no ninho de outro pássaro, para o outro pássaro chocar. Então esclavagismo seria mais ou menos assim o jeitinho brasileiro de ser, né? A gente procura levar vantagem do outro e assim por diante. Beleza? Muito bem. Vamos voltar para as intraespecíficas harmônicas ou homotípicas aqui? Vamos. A gente já viu competição, tá? É quando dois indivíduos competem da mesma espécie, competem pelo mesmo recurso, pode ser por fêmeas, por território, por alimento, etc. Tem também um outro tipo de relação desarmônica intraespecífica, que é chamado de canibalismo, tá? Que ocorre também na espécie humana. E na espécie humana, quando ele ocorre, ele é chamado de antropofagia, tá? Mas enfim, na espécie humana é um crime, tá? O cara vai ser julgado. Lembra do filme Silêncio dos Inocentes? É mais ou menos isso aí. Mas na natureza também ocorre, ó. Existe uma espécie de louva-a-Deus em que a fêmea come o macho após a cópula, claro, supondo que o macho não saia rapidinho, né, saia correndo depois da cópula. A mesma coisa ocorre com a viúva negra, que é essa aranha aqui, ó. Essa é a fêmea, esse é o macho. O macho tem que ser rapidinho, porque senão ele não consegue, ele
né, fecunda a fêmea e é devorado. Por quê? Porque essas espécies vivem em locais onde é difícil obter comida. Então, se a fêmea já está grávida, já está fecundada, ela precisa obter alimento o mais rápido possível para garantir que ela vai sobreviver até poder botar os ovos e a prole, né, poder nascer. Então, o primeiro alimento que ela vê na frente, ela pega, e no caso é o macho. Então, esse comportamento foi desenvolvido por conta disso. Apesar de o macho levar desvantagem, coitadinho aqui, ó, se ferrou, né? Esse aqui também, tá? A espécie leva vantagem, porque a próxima geração está garantida, né? O alimento, né, está garantido para nutrir os filhotes, beleza? Muito bem. Agora vamos falar de coisas boas, as harmônicas intraespecíficas, dentro da mesma espécie. Ó, você tem sociedade, cuidado com esse tema, ó, sociedade e colônia são coisas diferentes, não são a mesma coisa, tá? Sociedade, por exemplo, como aqui nas formigas, você tem que ter divisão de trabalho, tem que ter hierarquia, tem que ter indivíduos diferentes executando tarefas diferentes. Isso você também tem aqui, ó, nos chimpanzés, nos macacos, né? Nos antropóides, incluindo o ser humano. O ser humano é uma sociedade, não é uma colônia, tá? Os indivíduos podem ser diferentes, certo? Fisicamente entre si, ou não, como é o caso aqui, tá? Mas vai haver um estabelecimento de uma hierarquia de funções especiais neles. No caso da colônia, não. Todo mundo praticamente faz a mesma função. E um detalhe é que as colônias, que os indivíduos numa colônia estão ligados fisicamente. Veja, aqui você pode ter todos esses indivíduos aqui, ó, passeando pelo meio ambiente livres um do outro, mantendo uma certa distância. Aqui não, as bactérias da mesma colônia, como é o caso dessa aqui, ó, tá? Elas vão ficar grudadas uma na outra, elas estão fisicamente grudadas. É o caso do coral também. Os corais, que é esse caso aqui, também formam colônias muito grandes e eles ficam grudados, né, pela base. No caso do gregarismo também, é muito confundido também com sociedade e colônia, mas o gregarismo, veja, não há ligação física entre eles e não há hierarquia entre eles. Ó, todo mundo está junto apenas por um motivo de que ao estar junto aumenta a sobrevivência. É o caso de cardumes de peixes, é o caso também de aves migratórias que migram em bandos, né, para facilitar a sobrevivência, mas não há necessariamente uma hierarquia, uma especialização de tarefas entre elas, diferenças físicas e fisiológicas entre os indivíduos, certo? Bom, este foi o nosso papo de hoje. Falamos sobre relações interespecíficas, relações ecológicas ou interações ecológicas. Se você tiver dúvidas, manda um e-mail para cá, né? Curte, compartilha, né, no nosso canal aí no YouTube, para que outras pessoas possam assistir isso e também ficarem mais inteligentes, entenderem mais de ecologia, e com pessoas mais inteligentes e que entendem mais de ecologia, nós podemos ter um mundo mais harmônico, né, e mais decente. Então, até a nossa próxima aula.